Senhoras e senhores, muito boa noite. Nós iniciamos neste momento a solenidade de entrega do Prêmio Conselho Regional de Economia, modalidade monografias, que este ano alcança sua 29ª edição, e Prêmio Dissertação de Mestrado em sua 5ª edição. Teremos também neste ano de 2015 a entrega do Prêmio Economista Destaque Especial e o Prêmio Economista do Ano em sua 13ª edição. Também o Prêmio Jornalista de Economia do Ano em sua 6ª edição, além do Prêmio Reportagem de Economia em sua 5ª edição. Convidamos para compor a mesa desta solenidade de entrega dos prêmios do Conselho Regional de Economia, o senhor presidente do Conselho Regional de Economia da 4ª Região, economista Fernando Ferrari Filho. O senhor secretário de Estado do Planejamento e Desenvolvimento Regional, economista Cristiano Roberto Tati, neste ato representando o senhor governador do Estado, José Ivo Sertório. O senhor vice-presidente do Corecon RS, economista Everton André Batista Lopes. O senhor representante do COFECOM, conselheiro federal, economista Fernando da Silva Ramos Filho. O senhor diretor da Associação Rio Grandense de Imprensa, jornalista Aires Ceruti. E o senhor presidente do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul, jornalista Milton Simas. Convidamos a todos neste momento para acompanhar o hino nacional. O Conselho Regional de Economia há muito vem premiando os estudantes de economia como estímulo à excelência e à iniciação científica, com o intuito de qualificar os futuros economistas que ingressam na nossa categoria. Por isso, a instituição do Prêmio Conselho Regional de Economia, modalidade monografias, 29ª edição. E dentro do objetivo de valorizar os profissionais economistas, o Conselho criou a modalidade Dissertações de Mestrado, em sua 5ª edição, e Economista Docente Destaque, em sua 2ª edição.
Já com o Prêmio Jornalista de Economia do Ano, em sua 6ª edição, o Corecon quer homenagear um jornalista devidamente registrado no Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul, com atuação na área econômica, colunista, repórter, editor de economia, comentarista econômico, mídia eletrônica ou internet. O Conselho também quer valorizar a produção jornalística na área de economia, realizando o Prêmio Reportagem de Economia em sua 5ª edição. Com o Prêmio Economista Destaque Especial, o Conselho quer homenagear economistas que contribuíram de forma especial ao longo de sua vida profissional para a valorização e o desenvolvimento da categoria e da sociedade em suas múltiplas dimensões. E com o Prêmio Economista do Ano, em sua 13ª edição, o Conselho Regional de Economia quer destacar o papel do economista na sociedade, salientando as possibilidades de contribuição deste profissional na busca da harmonia e do bem-estar dos povos, contribuindo para o fortalecimento e valorização do economista. Nós também registramos e agradecemos as presenças nesta noite do economista e professor Hélio Enquim, diretor da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, representando o reitor da URGS, professor Carlos Alexandre Neto. Do economista e professor Cássio da Silva Calvetti, chefe do Departamento da Faculdade de Ciências Econômicas da URGS. Do economista Carlos José Ponzoni, representando o BRDE. Do economista e professor Tiago Wikstrom Alves, coordenador de pós-graduação da Unicinos. Do economista Carlos Vanderlei Reis Silva, presidente da Associação dos Economistas da Serra Gaúcha, Ecoserra. Do economista Volney Rosa, presidente da Associação dos Economistas da Zona Sul do Estado. Do presidente da Sociedade de Economia e diretor do Sindicato dos Economistas, Sérgio Gonzalez. Dos conselheiros do Corecon e do COFECOM aqui presentes, agraciados com o Prêmio Conselho Regional de Economia, senhores da imprensa, senhoras e senhores. Também do economista José Júnior de Oliveira, representando a APIMEC Sul. Antes de iniciarmos a entrega dos prêmios, nós passamos a palavra agora ao senhor presidente do Conselho Regional de Economia, economista Fernando Ferrari Filho. Boa noite a todos. Inicialmente, ao saudar o colega e amigo Cristiano Tati, representando o senhor governador José Sartori, sintam-se todos saudados. Eu vou ser extremamente breve. Esta noite de homenagem, a minha manifestação vai ser objetiva para que nós possamos escutar os premiados e desfrutar de uma congregação ao final desse evento. Não falarei sobre crises econômicas pelas quais atravessamos, seja em nível nacional, seja em nível estadual. Pois, em não se tratando de um debate econômico, considerando que nós economistas fazemos parte de várias tribos, estaria externando uma posição pessoal em um ambiente que é essencialmente coletivo. Assim sendo, optei em apresentar algumas das nossas ações enquanto gestores do Corecon ao longo de 2015. É importante ressaltar que elas foram ao encontro do nosso principal objetivo, que consistia em conduzir o Corecon RS para uma linha de atuação mais inclusiva e participativa e não apenas fiscalizadora, bem como foram propostas discutidas e aprovadas em nossas plenárias. Aqueles que me conhecem sabem que eu tenho duas paixões, Beatles e Keynes. Eu não poderia, obviamente, deixar de resgatar algo de Beatles e algo de Keynes. Nesse sentido, permitam-me resgatar a primeira citação. Lennon e McCartney em Strawberry Fields Forever cantam que a vida é fácil
quando se está com os olhos fechados. Por que a resgato? Porque em 2015 o Corecon RS não voltou somente para a sua inerente endogenia, mas abriu-se para o mundo real dos economistas. Como exemplificações, mencionarei somente 6. Todas as ações estão disponibilizadas no site do Corecon, www.coreconrs.org.br. Primeira delas, os relatórios de gestão, as atas, as prestações de contas e outras coisas adicionais que há muito estavam sendo cobradas pelo Tribunal de Contas da União, foram publicizados no referido site. Segundo, houve a realização de cursos de extensão de economia, especificamente conjuntura econômica e tópicos especiais de economia, ministrados gratuitamente por alguns conselheiros, entre eles este que vos fala. E, nesse particular, não é demais dizer que estes cursos há anos eram demandados pelos nossos economistas registrados. Terceiro, substituímos todos os computadores e criamos uma infraestrutura para dinamizar a nossa TI. Quarto, implantamos o plano de cargos e salários, outra reivindicação de anos do TCU. Quinto, debatemos teoria e as conjunturas nacional e internacional, nos Economia em Pauta e Economia em Dia. Promovemos, em parceria com a Faculdade de Ciências Econômicas da URGS, que sempre nos apoiou desde o início, o 18º Enesul, que contou com a participação de renomados economistas, sejam eles em nível internacional, sejam em nível nacional, entre os quais Werner Berger, Davi Kupfer e Aode Cunha Moraes. Além destas e outras ações, que estão, conforme lhes disse anteriormente no site, poderiam ter feito muito mais, com certeza. Todavia, se não conseguimos avançar e fazer mais coisas relacionadas à nossa gestão, com certeza algo nunca faltou ao longo da gestão de 2015. Nesse particular, eu trago a minha segunda citação, Keynes. Em uma carta a Roy Harrod, datada de abril de 1938, Keynes escreve que, abre aspas, economia, antes de tudo, é uma ciência moral, cujos motivos psicológicos e éticos são fundamentais. Nesse particular, nossa gestão foi caracterizada pelos princípios éticos e morais que há muito tempo têm me acompanhado ao longo da vida. Ética não é relativa, não é abstrata e nem é teórica. Ela é concreta, ela é uma escolha. Infelizmente, a falta de ética em nosso país generalizou-se. Ela não tem sido parte da conduta e do posicionamento cotidiano da sociedade brasileira, que está perdendo a noção de quais são seus direitos e deveres. Finalizo, por um lado, parabenizando todos os premiados em 2015, especialmente ao economista de destaque de 2015, Cláudio Francisco Apurso, a quem conheci quando vim morar em Porto Alegre em 1981, um dos economistas mais qualificados e atuantes do Rio Grande do Sul. Por outro lado, agradeço ao empenho da maioria dos conselheiros e de todos os funcionários da fiscalização, do jurídico, da assessoria de comunicação e da administração. Faço questão de nomeá-los: Guilherme, Pamela, Aline, Michele, Alexandre, Jairo, Bianzini, Inara e Antônio, que foram importantes para que nossa gestão e nossas ações de 2015 fossem realizadas. Nesta lista de agradecimento, 3 nomes merecem destaque. Ao vice-presidente Everton Lopes, sou grato pela cumplicidade dessas realizações ao longo de 2015. E agradeço a Cláudia Pacheco e Helena Cruz, funcionários experientes, prestativos, eficientes, dedicadas e atenciosas, que tornaram mais fácil nossa gestão à frente de uma autarquia federal e burocrática. Vamos à premiação. Boa noite a todos e bom final de ano. Obrigado. Nossos agradecimentos ao presidente do Conselho Regional de Economia, economista Fernando Ferrari Filho, e ouviremos agora o senhor secretário de Estado do Planejamento e Desenvolvimento Regional, economista Cristiano Roberto Tati. Senhoras e senhores, amigos economistas,
seguindo a denominação do nosso presidente, eu vou ser breve e apenas fazer a saudação, trazendo a palavra do governador, José Sartori. O governador tem sido muito cuidadoso na relação com os economistas e ele enxerga na categoria e na formação dos economistas, ele enxerga procedimentos, ele enxerga atores que têm, de alguma maneira, uma visão privilegiada da realidade. E ele tem se manifestado, e ele tem procurado se fazer presente em todas as ocasiões em que economistas ilustres têm vindo ao Rio Grande do Sul e dividido a palavra. Então, especialmente para esta solenidade, ele me pediu que estivesse aqui e que trouxesse a sua saudação. Eu gostaria de ressaltar apenas 2 pontos, presidente Ferrari, que eu acho importantes nesse momento. O primeiro deles é constatar que agora em 2015 nós temos uma situação sem dúvida muito mais aprimorada do que aquela que eu conheci como membro do Conselho Regional de Economia lá pelos anos de 1976 e 77. Eu acho que nós evoluímos muito, nós temos uma solenidade de premiação dos nossos novos valores, que se expressa através da premiação àqueles que concluíram suas monografias com destaque. Nós estamos premiando pessoas da sociedade que se destacaram também na posição e na função de economista. Então, eu quero resgatar esse momento que eu acho importante e manifestar que nós, como economistas, nós temos que estar muito orgulhosos desse avanço que a nossa categoria funcional conseguiu ao longo de todos esses anos. E o segundo ponto que eu queria destacar, presidente, é que eu acho que nós estamos vivendo, como o senhor bem pontuou nesse momento, de alguma maneira um período histórico. Nós estamos no limiar do esgotamento de um ciclo econômico e do surgimento de um novo ciclo econômico. E nós estamos sendo atores, vamos dizer assim, nós estamos em plena maturidade vivendo esse momento. Eu acho que isso é particularmente significativo, eu acho até fascinante, né? Nós podemos acompanhar isso e ter a maturidade de perceber esse grande momento histórico de mudança. E, mais uma vez, eu quero enaltecer a formação profissional e a profissão que todos nós temos como economistas e a possibilidade de nós estarmos vivendo mais uma vez esse momento como economistas. Senhores, muito obrigado e, mais uma vez, congratulações, presidente, por esse evento. Nossos agradecimentos ao secretário de Estado do Planejamento e Desenvolvimento Regional, economista Cristiano Roberto Tati, por sua presença. Nós iniciamos, então, a premiação Corecon 2015. Iniciamos com o Prêmio de Monografias, que foi instituído em 1987 e tem o objetivo de premiar os melhores trabalhos de conclusão dos cursos de graduação em Ciências Econômicas dos estudantes das instituições gaúchas. Com isso, estimula os alunos em fase de conclusão do curso de Economia, na pesquisa e no estudo de temas relevantes na área em que exercerão a profissão. A comissão julgadora dos trabalhos na categoria Monografias deste 29º prêmio esteve composta pelos professores Dani Londeiro, da FADERGS, Lodonha Maria Portela Coimbra Soares, UFS, Carlos Conte Filho, UBRA, Julcemar Brunuzini, UPF e Paulo Renato Lessa Pinto, FURB, representantes de 5 diferentes instituições de ensino superior de economia, sorteadas em conformidade com o regulamento do certame. O presidente do Corecon, desde 2007, conforme regulamento, não integra mais a comissão julgadora dos prêmios. Neste momento, passamos a divulgar os vencedores do 29º Prêmio Conselho Regional de Economia, modalidade Monografias. Classificada em 3º lugar, a monografia Preferências Adaptativas e Aspirações Educacionais, uma análise empírica para a cidade de Porto Alegre, de autoria da economista Daiane Zanon, orientador economista Flávio Vasconcelos Comim, instituição de ensino, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Nós convidamos para fazer a entrega do prêmio a economista Daiane Zanos, o orientador da monografia, economista Flávio Vasconcelos Cominho. Nós convidamos agora a agraciada para fazer a entrega ao orientador de um certificado otorgado pelo Corecon pela orientação do trabalho. Põe foto. Parabéns à economista Daiane Zanon. Classificada em segundo lugar a monografia Constant Market Share, Determinantes do Efeito Competitividade, de autoria da economista Yuna Lamb-Scheffler, orientador economista Marcos Tadeu Capucci Leves, instituição de ensino Unicinos. Nós convidamos para fazer a entrega do prêmio à economista Yuna Lamb-Scheffler, o economista Tiago Wikström Alves. A agraciada fará a entrega ao orientador, o economista Marcos Tadeu Leves, que está em viagem, de um certificado otorgado pelo Corecon pela orientação do trabalho. Parabéns a Yuna Lamb-Scheffler. Classificada em primeiro lugar nesta 29ª edição do Prêmio Conselho Regional de Economia de Monografias, a monografia Reservas Internacionais, Determinantes, Custos, Montante Ótimo e Impactos Macroeconômicos, de autoria da economista Caroline Pellicer, orientador economista André Moreira Cunha, instituição de ensino Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O trabalho teve como objetivo a investigação sobre o processo de acumulação de reservas internacionais, ocorrido especialmente após a década de 1990 nos países emergentes. Também foi feita uma análise especificamente para o Brasil. Para isso, apresentou-se um panorama geral que deu enfoque a fatores históricos e determinantes desse processo no país. Adicionalmente, foram estimados os custos associados à aquisição e manutenção de reservas estrangeiras, bem como seu nível ótimo. Por fim, utilizando a metodologia de vetores autorregressivos, foi feita uma inferência empírica sobre os impactos macroeconômicos da política de acumulação de reservas cambiais. Nós convidamos para fazer a entrega do prêmio a economista Caroline Pellicer, o orientador da monografia, economista André Moreira Cunha. E convidamos a agraciada para fazer a entrega ao orientador de um certificado outorgado pelo Corecon pela orientação do trabalho. Com a palavra agora para seus agradecimentos, a economista Caroline Pellicer, classificada em primeiro lugar em monografias. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Conselho Regional de Economia pela oportunidade e pela premiação e dizer o quão importante é a premiação de monografias para nós, jovens economistas, dado que ele serve como um enorme incentivo para a nossa trajetória futura na área. Além disso, eu gostaria de agradecer ao meu professor orientador, André Moreira Cunha,
pela dedicação e auxílio na elaboração desse trabalho e também pela sua competência, o que me incentivou e até inspirou durante o curso de graduação. Da mesma forma, agradeço imensamente aos membros da minha banca, professor Fernando Ferrari Filho e professor Marcelo Miller. Também agradeço à Universidade Federal do Rio Grande do Sul e à Faculdade de Ciências Econômicas por ter me oportunizado a participar de um excelente curso de graduação. Também agradeço a doutora Patrícia Palermo, a qual eu tive o prazer de trabalhar por quase 3 anos na assessoria econômica da FEComércio, que contribuiu imensamente para o meu aprendizado profissional e também acadêmico, bem como toda a equipe de trabalho, em especial o Lucas Esquifino. Por fim, o meu maior e mais imenso agradecimento vai para os meus pais, por terem me apoiado, amado e por sempre acreditarem em mim, bem como os meus padrinhos. Por fim, eu agradeço aos meus amigos pela paciência, amizade e bons conselhos. Muito obrigada. Parabéns, Caroline Pellicer, parabéns aos agraciados com o prêmio Corecon RS de monografias. E neste momento passamos à entrega do prêmio Dissertação de Mestrado, em sua 5ª edição, que visa premiar o aperfeiçoamento dos profissionais que atuam na área de economia. A comissão julgadora esteve composta pelos seguintes economistas: Eli José de Matos, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Marcelo de Carvalho Gribler, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e André Felipe Zago de Azevedo, da Unicinos. Os trabalhos classificados que recebem o prêmio Dissertação de Mestrado de 2015 são: em terceiro lugar, o boom de preços de commodities e a economia brasileira nos anos 2000. Autora, economista Clarissa Black, orientador economista André Moreira Cunha, Universidade URGS. Convidamos para fazer a entrega da premiação a Clarissa Black, o economista André Moreira Cunha. E convidamos a agraciada para fazer a entrega ao orientador de um certificado otorgado pelo Corecon pela orientação da dissertação. Parabéns à economista Patrícia Palermo. Em segundo lugar, na dissertação de mestrado, Políticas Econômicas Anticíclicas e seus efeitos regionais e setoriais, utilizando um modelo de equilíbrio geral computável interregional. Autora, economista Marívia de Aguiar Nunes, orientador economista Gustavo Inácio de Moraes. Universidade PUC Rio Grande do Sul. Convidamos para fazer a entrega da premiação a Marívia de Aguiar Nunes, o economista Gustavo Inácio de Moraes. Convidamos a agraciada para fazer a entrega ao orientador de um certificado otorgado pelo Corecon pela orientação da dissertação. Parabéns à economista Marívia de Aguiar Nunes. E em primeiro lugar, na dissertação de mestrado, Crescimento econômico e restrição externa no Brasil, uma análise a partir da hipótese de Turnbull. Autora, economista Eduarda Martins Correia da Silveira, orientador economista Marcos Tadeu Caputi Leves, Universidade Unicinos. O objetivo principal da dissertação foi verificar se o balanço de pagamentos é uma limitação para o crescimento econômico brasileiro no período que compreendeu os anos de 1995 até 2013, considerando o arcabouço teórico de Turnbull. Foram estimadas as funções demanda por importações e exportações através de dois modelos econométricos.
vetorial de correção de erros e o modelo estrutural em formato de estado de espaço. Pela pesquisa, notou-se que o processo de comoditização da pauta de exportações brasileira aprofundou o problema da restrição externa brasileira. Os resultados empíricos confirmaram que o balanço de pagamentos é uma restrição ao crescimento econômico brasileiro. Além disso, o ajuste da balança comercial via alterações suaves da taxa de câmbio tem pouca eficácia para o caso brasileiro e as exportações se mostraram mais sensíveis aos preços das commodities do que a taxa de câmbio real. Convidamos para fazer a entrega da premiação a Eduarda Martins Correia da Silveira, o economista e professor Tiago Wikstrom Alves. A agraciada fará a entrega ao orientador, o economista Marcos Tadeu Leves, que está em viagem, de um certificado otorgado pelo Corecon pela orientação da dissertação. Com a palavra para os seus agradecimentos, a autora da dissertação de mestrado, classificada em primeiro lugar, economista Eduarda Martins Correia da Silveira. Boa noite a todos. Agradeço ao Corecon por oportunizar esse momento e reconhecer o meu trabalho. Agradeço ao meu orientador por me guiar nesse percurso, por estar sempre disponível, por todos os comentários, livros emprestados e pela sua generosidade em transmitir o conhecimento. Agradeço a CAPES pela bolsa concedida e aos professores da Unicinos. Agradeço os comentários dos professores da banca, o professor André Cunha, da URGS, e ao professor Divanildo e Fernando Lara, da Unicinos. Agradeço também aos meus colegas do Banco do Brasil, sobretudo aqueles da agência Nova Veneza. Agradeço a minha família, que me acompanhou nessa jornada, cada um ajudando como pôde, idas e vindas até a rodoviária, almoços rápidos, correria. Essa torcida e suporte foram fundamentais. Cada um dedicou uma parte do seu tempo ao seu modo para que eu pudesse me dedicar a esse trabalho. E os amigos, o que seria de mim sem eles? Obrigada pelas risadas. Dedico especialmente esse prêmio ao meu amor, Henrique, meu grande companheiro e incentivador nessas aventuras. A tua determinação fez com que essa caminhada fosse mais fácil. Esses desafios a que nos propomos são tão parte de nós. Enfim, obrigada a todos que me acompanharam nessa caminhada pelas palavras de apoio e incentivo. Tudo isso perderia significado sem o apoio das pessoas que eu amo. Obrigada. Parabéns à economista Eduarda Martins Correia da Silveira, parabéns a todos os agraciados com o prêmio Corecon RS de dissertação de mestrado. E neste momento nós teremos a entrega do prêmio Docente Destaque, em sua segunda edição. A iniciativa tem como objetivo homenagear o professor orientador da monografia ou trabalho de conclusão na área de economia, do trabalho classificado em primeiro lugar no prêmio Corecon RS. O homenageado orientou a monografia Reservas Internacionais Determinantes, Custos, Montante Ótimo e Impactos Macroeconômicos, de autoria da economista Carolina Pellicer. E o docente destaque do ano na área de economia é o economista e professor André Moreira Cunha. André Moreira Cunha possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas, doutorado em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutorado pela Universidade de Cambridge. Atualmente é professor associado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisador do CNPq desde 2005 e coordenador adjunto da área de economia na CAPES desde 2015. Professor visitante na Universidade de Leiden, Holanda, e pesquisador associado do Centro de Estudos Brasileiros do Instituto Universitário de Investigação Ortega y Gasset, Espanha, 2004-2003. Convidamos para fazer a entrega do prêmio
de docente destaque do ano ao economista André Moreira Cunha, os economistas Fernando Ferrari Filho, presidente do Corecon, e Everton André Batista Lopes, vice-presidente do Corecon. Com a palavra agora para os seus agradecimentos, o docente destaque, economista André Moreira Cunha. Ilustríssimo professor doutor Fernando Ferrari Filho, presidente do Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul, ao cumprimentá-lo, eu cumprimento aos demais conselheiros do Corecon, os componentes da mesa, as autoridades presentes, aos colegas economistas premiados dessa noite. Senhoras e senhores, recebo com muita alegria o prêmio de docente de destaque do ano 2015. Ele é alusivo à orientação da melhor monografia do Estado, este ano ganho pela economista Carolina Pellicer, graduada na nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, futura mestranda por essa mesma instituição. Trata-se, portanto, do reconhecimento àqueles que se dedicam à tarefa de formar as novas gerações de economistas. Compreendo que este prêmio não reflete um mérito individual do orientador, mas sim traduz um processo que é por definição coletivo. Para que a Caroline pudesse produzir o trabalho que hoje homenageamos, ela contou, por um lado, com seu talento, dedicação e esforço pessoal, bem como com o apoio da família e amigos. E, por outro, valeu-se da interação cotidiana com colegas e docentes da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e de outros espaços profissionais e acadêmicos. Em nossa faculdade, a Caroline pôde explorar um ambiente marcado pela busca permanente de excelência acadêmica e pelo respeito à pluralidade de visões, características sedimentadas por seus 106 anos de existência. Assim, é com muito orgulho que compartilho este prêmio com os meus colegas de departamento, que hoje está composto por quase 80 profissionais que sustentam 3 cursos de graduação e 3 programas de pós-graduação, todos reconhecidos e com destaque dentro e fora do país. Homenageei também os colegas de outros departamentos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que contribuem com a formação dos nossos estudantes de economia. Prezada Caroline, ao compartilhar esse prêmio contigo, gostaria de enfatizar que tal valia de extrema importância. Há 23 anos atrás, eu também fui agraciado com o prêmio Corecon RS de melhor monografia, o que representou um estímulo adicional para consolidar a convicção pessoal de todas as minhas escolhas profissionais. Espero que este prêmio alimente a tua trajetória. Quem sabe no futuro tu estarás aqui sendo homenageado enquanto docente, o que reafirmará o caráter intergeracional da missão de formar os recursos humanos tão necessários ao desenvolvimento da nossa sociedade. Quem hoje é mestre, um dia foi aprendiz, e quem hoje é aprendiz tem o dever de superar os seus mestres, e assim de formar economistas ainda mais qualificados do ponto de vista técnico e do ponto de vista moral. Ademais, lembro que no princípio dos anos 90 não havia um prêmio docente de destaque, de modo que aproveito o momento para agradecer uma vez mais ao meu orientador, professor Dr. Elenquim, atual diretor da Faculdade de Ciências Econômicas. A passagem do tempo e o trabalho cotidiano na direção da Faculdade de Ciências Econômicas e nossas atividades comuns de pesquisa só fizeram aumentar o meu respeito e a minha admiração pelas virtudes acadêmicas e pessoais desse brilhante economista. Gostaria de cumprimentar o professor Dr. Flávio Vasconcelos Comim pelo merecido prêmio de economista do ano e o professor Cláudio Francisco Acurso pelo prêmio de economista de destaque especial de 2015. Eu não tive o privilégio de ser aluno, de trabalhar com o professor Acurso, mas sou testemunha da importância do seu trabalho, que perpassa gerações e se expressa nos estudos sobre o desenvolvimento do nosso Estado, na sua atuação como professor e pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialmente à frente do nosso IEP, e na sua capacidade de formular e executar políticas públicas. Poucos economistas reuniram tantos talentos e atuaram em áreas tão diversas e importantes como o professor Acurso. Parabenizo o Conselho por essa feliz escolha.
Cumprimento a economista Clarissa Black, jovem, já destacada pesquisadora da FEE, bacharel, mestre, doutorando em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a quem eu também tive o privilégio de ser orientador. Por fim, e de forma muito especial, eu desejo saudar e, mais importante, compartilhar esse prêmio de docente de destaque 2015 com o professor Dr. Marcos Tadeu Caputileres, da Unicinos, cujas orientandas, economistas Eduardo Martins Correia da Silveira e Yuna Dan Schaeffer foram agraciadas com os prêmios de melhor dissertação e de segunda grau na monografia, respectivamente. Além de um querido amigo, ex-aluno e orientando de doutorado, o Marcos Leves é um dos mais talentosos e competentes economistas que eu conheço. Sua capacidade de transitar por distintas áreas com a mesma excelência só é comparar a generosidade que compartilha seu trabalho com colegas como eu e a dedicação para com seus orientandos e orientandas, da qual sou testemunha. Finalizo parabenizando a gestão do professor Fernando Ferreira Filho, cujo sucesso não é uma surpresa para nós que somos seu colega, não somente do ponto de vista do trabalho à frente da manutenção de um processo crescente de modernização e de proatividade do nosso Conselho, mas também pela postura ética com que tem lidado com os desafios contemporâneos na nossa sociedade. Obrigado e boa noite a todos. Parabéns ao docente em destaque, economista André Moreira Cunha. Nós passaremos agora à entrega do prêmio Reportagem de Economia, em sua 5ª edição, que visa valorizar a produção jornalística na área de economia. Foram 4 os premiados, 3 na categoria mídia impressa, que inclui revistas e jornais, e outro na categoria rádio jornalismo. A comissão julgadora deste prêmio foi assim constituída: jornalistas Milton Siles Simas Júnior e Jorge Luiz Correia da Silva, pelo Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul, e os jornalistas Aire Ceruti e Eloênia Moraes de Souza, pela Associação Rio Grandense de Imprensa, juntamente com o economista Fernando Ferrari Filho, presidente do Corecon RS. Na categoria mídia impressa, o 3º lugar ficou com a reportagem publicada na revista Amanhã, de autoria da jornalista Andreas Miller, com o título A Vida Depois da Crise. Convidamos para receber o prêmio Corecon RS, de 3º lugar de reportagem de economia mídia impressa, a jornalista da revista Amanhã, Andreas Miller, das mãos do conselheiro regional do Corecon, Jorge Luiz Costa Melo, e do diretor da ARI, Aire Ceruti, e do presidente do Sindicato dos Jornalistas, Milton Simas. O jornalista Andreas Miller. Parabéns ao jornalista Andreas Miller. Eu solicito ao presidente do sindicato e o diretor da ARI, que permaneçam aqui na frente, continuarão fazendo as próximas entregas. Na categoria mídia impressa, o 2º lugar ficou com a reportagem publicada no Jornal do Comércio, de autoria da jornalista Patrícia Comunello, com o título Vida de Startup. Nós convidamos para receber o prêmio Corecon RS, de 2º lugar de reportagem de economia, mídia impressa, o jornalista Jefferson Klein, colega da jornalista do Jornal do Comércio, Patrícia Comunello, que está na universidade nesse momento, das mãos do conselheiro regional do Corecon, Milton Piazus, e do diretor da ARI, Aire Ceruti, e do presidente do Sindicato dos Jornalistas, Milton Simas.
Parabéns à jornalista Patrícia Comunello, obrigado ao jornalista Jefferson Klein, do Jornal do Comércio. Na categoria mídia impressa, o primeiro lugar ficou com a reportagem publicada no jornal Zero Hora, de autoria do jornalista Eric Farina, com o título Encare a Crise. A série de reportagens Encare a Crise trouxe informações sobre o atual momento da economia e sugestões de organização financeira ao público. A proposta foi aproximar o leitor de um tema de tamanha importância, utilizando uma linguagem acessível e prática. As matérias mostraram como adaptar o salário à alta da inflação, como eliminar desperdícios do dia a dia, quais os melhores caminhos para se recolocar no mercado do trabalho e até como falar sobre a crise com os filhos. A série foi publicada diariamente durante o mês de setembro e passou a ser semanal em outubro, sendo publicada todas as segundas-feiras. Convidamos para receber o prêmio Corecon RS de primeiro lugar de reportagem de economia mídia impressa, o jornalista do jornal Zero Hora, Eric Farina, das mãos do conselheiro federal, economista Fernando da Silva Ramos Filho, do diretor da ARI, Aime Ceruti, e do presidente do Sindicato dos Jornalistas, Milton Simas. Com a palavra para os seus agradecimentos, o autor da reportagem, jornalista Eric Farina. Bom, gostaria de parabenizar todos os vencedores aqui presentes nessa noite. Agradecer muito a presença da minha família, que é quem me inspira e aqui, no fim das contas, a gente procura trabalhar e dar duro e obter também o reconhecimento, além dos colegas, além dos especialistas da nossa família, e principalmente ao Corecon, pelo reconhecimento, pelas entidades jornalísticas que fizeram o julgamento. Esse prêmio é muito importante porque é um reconhecimento que vem de uma entidade que representa tão bem uma ciência que nos desafia, a nós, jornalistas, a traduzir diariamente ao nosso setor, que é a economia, que é um tema que está tão em voga ultimamente. E a série Encare a Crise, ela surgiu justamente para traduzir como a macroeconomia afeta o dia a dia da população, mostrar como a população pode se proteger desse momento turbulento que vivemos. Portanto, esse reconhecimento dos guardiões deste conhecimento é extremamente bem-vindo e gratificante. Muito obrigado. Parabéns ao jornalista Eric Farina. E na categoria Rádio Jornalismo, a vencedora foi a reportagem veiculada na Rádio Gaúcha, de autoria do jornalista Eduardo Matos, com o tema A Maior Crise Financeira do Rio Grande do Sul. A série de matérias A Maior Crise da História do Rio Grande do Sul fez um resgate histórico dos problemas financeiros enfrentados pelo Estado. Os secretários da Fazenda dos últimos 5 governos e do atual foram procurados para explicar os motivos desse descontrole do gasto público. A sonegação, um fator bastante sério que contribui para o aumento da crise, também foi abordada. A reportagem procurou fazer um balanço dos últimos anos das denúncias contra os sonegadores de ICMS feitas pelo Ministério Público, e a dívida ativa também foi detalhada, tanto do ponto de vista da dificuldade de cobrança como do que ainda é possível recuperar. Convidamos para receber o prêmio Corecon RS de reportagem de economia, mídia, rádio jornalismo, o repórter da Rádio Gaúcha, Eduardo Matos, das mãos do conselheiro regional do Corecon, Marcos Sila Maisonave, do diretor da ARI, Aime Ceruti, e do presidente do Sindicato dos Jornalistas, Milton Simas.
Com a palavra para os seus agradecimentos, o autor da reportagem, jornalista Eduardo Matos. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer esse prêmio, dizer que eu fico muito feliz com esse reconhecimento. Agradecer e parabenizar também o Conselho Regional de Economia aqui do Rio Grande do Sul por essa iniciativa. Eu confesso que é a primeira vez que me inscrevo uma matéria minha no prêmio. Eu não sou um jornalista do setor de economia, sou um jornalista que a gente chama nas redações de geral, mas quando me foi dada essa pauta, eu resolvi também aprender fazendo essa reportagem sobre a crise financeira do Estado. Bom, o secretário Cristiano Tati está aí representando o governo, sabe que é um tema em voga, é um tema de bastante discussão agora, e a minha torcida é que o Estado consiga superar essa crise aí, para que a gente, no próximo ano, faça uma série de reportagens sobre investimento e não sobre dificuldades financeiras, sobre sonegação de impostos. Enfim, essa é uma questão delicada nesse momento, mas quero dizer que realmente fico bastante feliz e que aprendi muito fazendo essa reportagem também. Como o Eric falou, é um tema bastante complexo que a gente tenta traduzir para o nosso ouvinte da Rádio Gaúcha. Obrigado. Parabéns ao jornalista Eduardo Matos. Nós passamos neste momento a entrega do Prêmio Jornalista de Economia do Ano. O Prêmio Jornalista de Economia do Ano, em sua 5ª edição, quer homenagear um jornalista devidamente registrado no Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul, com atuação na área econômica, colunista, repórter, editor de economia, comentarista econômico, mídia eletrônica ou internet. Integram a comissão julgadora do Prêmio Jornalista de Economia do Ano o economista Fernando Ferrari Filho, presidente do Corecon RS, os jornalistas Aire Ceruti e Heloênia Moraes de Souza, pela ARI, e os jornalistas Milton Cima Júnior e Jorge Correia, pelo Sindijós. O jornalista de Economia do ano 2015 é o jornalista Eugênio Bortolom. Eugênio Bortolom trabalhou nas rádios Gaúcha, Guaíba, Folha da Manhã, O Estado do Rio Grande, revistas da editora Bloch e Abril. Foi correspondente em Porto Alegre durante quase 20 anos do Correio Brasiliense. Trabalhou também como freelancer do O Globo, Estado de Minas e Diário de Pernambuco, além de participar de assessorias de entidades da área turística. Para completar, foi também jornaleiro e não jornalista do Nieuwe Vintage Coran, da Holanda, por quase um ano distribuindo jornais para assinantes. O primeiro emprego foi no jornalzinho Querência de Vacaria, cidade natal, de 68 a 69, e na Agência Brasil, do jornalista Carlos Alberto Colexa, em 1970. Em 71, entrou na Zero Hora e a partir daí foi essa sucessão de trabalhos jornalísticos já relatados. Está na editoria de economia do Correio do Povo há 23 anos, mas também trabalhou em editorias de esportes, geral, pauta, medicina, saúde e tantas outras. Tem 63 anos e pretende continuar trabalhando e abrindo portas dentro das possibilidades e do seu alcance para as novas gerações que estão surgindo. Convidamos neste momento o presidente do Corecon RS, economista Fernando Ferrari Filho, juntamente com o diretor da ARI, Aire Ceruti, e o presidente do Sindicato dos Jornalistas, Milton Simas, para a entrega da premiação ao jornalista de Economia do ano 2015, Eugênio Bortolom. Para o uso da palavra neste momento, o jornalista de Economia do ano de 2015, Eugênio Bortolom. Bem, prometo ser bem econômico nas palavras, embora tenha uma lauda e meia aqui. Eu queria desejar uma boa noite a todos, saudar os premiados e fazer uma dedicação especial ao presidente do Conselho Regional de Economia, Fernando Ferrari Filho, a quem presto uma homenagem especial a ele, grande economista e professor,
E também ao seu pai, Fernando Ferrari, o político das mãos limpas do MTR, o Movimento Trabalhista Renovador, de quem fui um pequeno cabo eleitoral no município de Vacaria, nas eleições ao governo do Estado de 1960. Bem, saúdo também o Cristiano Tati, que foi um colega dos anos 70, quando ele estudava medicina, depois passou para economia, depois seguiu outros caminhos. Bem, dito isso, confesso que nem eu acreditava que um dia chegaria a ganhar um prêmio dessa amplitude. Não sou um especialista em economia, sou apenas um noticiarista da economia que procura ser simples e, dentro de seus espaços no jornal, procura dar aquelas notícias que movimentam o dia a dia econômico das pessoas. A economia e os seus desdobramentos, breves e futuros, aliados a questões políticas, sugerem que vamos continuar enfrentando tempos mais complicados, duros e assustadores, mas torço para que os investimentos em otimismo sejam muito mais fortes e que nunca tenhamos o prazer de conhecer o fundo do poço. Então, assim, dessa forma, quero aqui mandar um obrigado de coração pelo título que agora recebo ao Corecon, Associação Rio Grandense de Imprensa, lá em Celude, que está aqui, à Associação Rio Grandense de Imprensa e ao Sindicato dos Jornalistas, com o nosso presidente Simas. Obrigado também a todos os colegas e amigos que nos ajudaram e empurraram para ir sempre em frente em tantos veículos de comunicação que trabalhei, especialmente ao pessoal do Correio do Povo, onde agora estou, a Cláudia Horbi, Carlos Henrique, aqui da Rede Plaza, ao economista Abdo Barreto Filho, que me abriu muitas portas, à auditora Tânia Faria Garcia, ao mestre de tantas conversas políticas e econômicas, Fernando Tadeu Costa, e aos queridos filhos Fernando e Roberto, e ao genro Fernando Bartelli Júnior, e também a Cristina Celiani, familiares e a todas as fontes jornalísticas que nos ajudam e prestam ótimas informações diariamente. Muito obrigado e boa noite a todos. Parabéns ao jornalista Eugênio Bortolom.